Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. A você, meus amados irmãos e irmãs que têm nos acompanhado em nossas mensagens, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu queria convidar a você se inscrever em nosso canal, você clicasse nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, se inscrevesse e nos ajudasse a divulgar mais as nossas mensagens. Também clicasse no sininho, todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você pudesse estar aí recebendo e estivesse aí nos ajudando a divulgar as nossas mensagens. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, te dê graça. Eu queria nessa oportunidade, irmãos, estar trazendo uma palavra para os irmãos, em que muitas vezes, devido às nossas lutas e às vezes às nossas dificuldades, às vezes nós nos sentimos injustiçados, achamos que estamos sendo injustiçados. Eu me lembro da situação que eu passei alguns anos atrás, muito tempo atrás, eu era diácono ainda, passei uma luta muito grande na minha vida, desemprego, problemas familiares e você sabe que uma coisa, parece que vai chamando outra. E é como a Bíblia, ela é muito específica, muito clara, quando ela relata que muitas vezes um abismo ele chama outro abismo, e muitas vezes, às vezes uma situação difícil, uma situação problemática em sua vida, seja provação, seja o que for, parece que vai chamando outra e vai acrescentando outra. E eu passei um momento muito difícil na minha vida, em que eu achei que eu não ia suportar. É aquele extremo em que simplesmente é você dobrar o joelho, você clamar a Deus, você não tem força nem para ajoelhar, nem para clamar ao Senhor. E parece uma coisa tão fácil, né, irmãos? Que parece você largar o corpo e cair de joelho, mas o seu emocional, o seu psicológico não te obedece. E eu me lembro dessa ocasião que eu não tinha força para nada. E eu cheguei num ponto em que a minha única palavra que eu disse falei, Senhor, está aqui o meu endereço, está aqui o lugar onde eu moro. E eu me apresentei para Deus, irmãos, dei o meu nome para Ele, falei o meu nome para Deus, como se Ele tivesse esquecido o meu nome. Falei com Ele o local onde eu morava, o meu endereço e tudo. E dei todos os meus questionamentos para Deus, apresentei todas as minhas dificuldades que eu estava enfrentando. Olha, irmãos, é uma coisa incrível. De imediato eu não tive uma resposta de Deus. Durante 3 dias eu ainda sofri uma angústia muito grande, porque eu achei que Deus ia me responder logo que eu levantasse do altar dele. Porque eu me desloquei da minha casa até na igreja onde eu congregava, eu andei cerca de 8 quilômetros mais ou menos. Eu fui até a minha igreja. Eu era diácono, eu tinha a chave da igreja, eu entrei, dobrei o joelho no altar e apresentei a Deus essa oração. Eu achei que eu ia levantar do altar já com a resposta, algo de Deus novo na minha vida. Eu levei 3 dias angustiantes. Parecia que Deus tinha me esquecido. Parecia que Deus ele havia me abandonado. Aquele Deus que eu sempre conheci como um Deus de justiça, um Deus que age em favor dos oprimidos, do órfão, da viúva. Achei que Deus naquele momento ele ia me ajudar. Mas eu não perdi a minha fé. Eu conservei a minha fé em Deus, crendo que Ele ainda ia me abençoar. E 3 dias depois, irmãos, a minha resposta veio. Ele deu a solução para o meu problema, Ele agiu a favor da minha causa e me deu a vitória sobre a minha vida. Então eu queria, nessa oportunidade que Deus colocou no meu coração essa palavra, eu queria estar falando para você sobre esse assunto. Onde está o Deus de justiça? Em que muitas vezes, irmão, nós olhamos, às vezes como Asaf ele olhou. E existe uma diferença em você ser um servo de Deus, mas você está fora do altar do Senhor, fora do santuário de Deus. Asaf era um grande homem de Deus, era um levita, um homem que creio que ele até dava aula de música, de canto, no lugar onde ele congregava, vamos dizer assim.
Mas aquele homem, por algum momento, ele estava fora. Estava fora do altar do Senhor, estava fora do santuário, não estava desviado, mas estava fora. Devido às suas lutas, aquilo que ele enfrentava, a sua dificuldade, devido a ele ver os inimigos prosperarem, devido a ele ver os ímpios, pessoas que, vamos dizer assim, que não eram crentes, não eram cristãs, prosperavam, prósperas, e ele, como um cristão, como um servo de Deus, passando dificuldade. E ele entra nesse mesmo questionamento, dizendo: onde está o Deus de justiça? E aquele homem, por incrível que pareça, só foi ter uma resposta de Deus quando ele entrou no santuário, no lugar santíssimo de Deus. Respostas, irmão, de Deus, só entrando no santuário, só retornando para Ele. Eu queria estar meditando com você nessa oportunidade, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 6, que nos diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potasa dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê aí a inteligência para você analisar, a inteligência espiritual para analisar a sua vida, os seus questionamentos. Porque muitas vezes, assim como eu no passado, achava que Deus estava agindo com injustiça em algum momento comigo. E às vezes nós entramos por esse ponto em que você fala: mas eu estou na igreja, eu faço tudo direitinho. Mas existem situações, irmãos, que Deus não nos dá explicações. E esse texto é interessante, de Malaquias, em que esse profeta ele profetizou 435 anos antes de Cristo, depois do retorno do cativeiro. Essas pessoas que ele estava aqui profetizando, anunciando essa palavra, esses chamados oráculos de Deus, a vontade de Deus, essas pessoas estavam saindo, voltando de um cativeiro. Haviam sido oprimidos, roubados, haviam saqueado tudo que era deles, eles estavam perdidos, eles tinham perdido tudo que era deles. Então esse povo estava voltando completamente humilhado, dependente de Deus, desprovido de tudo que poderia haver dentro de uma situação de uma provisão humana, uma dependência completa de Deus. E esse texto ele fala sobre a constância de Deus, que é muito importante, irmãos. Essa palavra constante, em que o nosso Deus até nos fala para nós sermos constantes. E nós vemos, irmãos, quantas pessoas são inconstantes. E Deus, ele é um Deus que ele se apresenta nesse capítulo 3 de Malaquias, do versículo 1 ao versículo 6, como um Deus constante. O que quer dizer esse Deus constante? É um Deus que ele é de firmeza de ânimo. Assim como Deus diz para nós temos uma pessoa constante, que tenhamos firmeza em nosso ânimo. Olha o que diz na carta de Tiago, capítulo 1, 17, desse Deus firme, de ânimo. Diz assim, olha, Tiago 1, 17.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Olha, em Deus não há mudança e não há sombra de variação. Então, a primeira coisa que ele fala nesse texto, fala de uma firmeza de um Deus que é constante. Um Deus que ele é firme, tem firmeza de ânimo. E nele não há sombra e nem variação de dúvida, irmãos. Tudo aquilo que Deus ele foi no passado, ele é no presente, ele vai ser no futuro. Nosso Deus ele não muda. Então você vê aqui outra coisa que fala de perseverança. Um Deus que ele persevera naquilo que ele prometeu. Ele não muda a sua promessa. Se ele te prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Você vê que no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, é um dos textos muito conhecidos nosso, em que diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Irmãos, entende bem. Primeiro, em Deus não existe sombra e nem variação de dúvida. Segundo, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Será que existe algo que Deus vai te prometer, ele não vai ter condições de cumprir na sua vida? Será que é um Deus que ele promete, assim como muitas vezes nós não somos inconstantes, irmãos? Nós fazemos pedidos, nós fazemos votos, nós tomamos decisões e muitas vezes nós, no meio dessas decisões, no meio desses votos, nós às vezes mudamos. E Deus não, irmãos. Deus, se ele prometeu, ele promete que ele sabe o que é bom para você, ele não muda. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir e ele sabe como cumprir tudo na sua vida. Quer ver outra coisa que o nosso Deus é? Um Deus de duração. Um Deus que ele tem uma duração tremenda. A carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se eu estou diante de um Deus como esse, um Deus, irmãos, que ele não muda, não tem sombra, variação de dúvida no caráter dele, um Deus que ele não é como o homem, nem como o filho do homem. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Um Deus que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Se eu estou diante de um Deus como esse, como eu posso me entregar aos pontos? Como eu posso desistir dos meus objetivos? Como eu posso não acreditar que esse Deus pode mudar a minha causa, transformar a minha situação que está em extremo de dificuldade e problema em um manancial de bênçãos para a minha vida? E o que Deus fala isso nesse livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias ele prega para um povo que havia ficado fraco. Malaquias aqui estava pregando para um povo que estava entregando seus pontos, desistindo dos seus ideais, voltando para a sua cidade completamente destruída. O templo destruído, os muros destruídos, as suas casas, seus bens todos saqueados. E esse povo, Malaquias prega para um povo desanimado, abatido, fraco. Os seus inimigos lhe roubaram toda a sua força. Os inimigos roubaram seus sonhos, seus projetos, seus planos. Haviam roubado tudo deles. Eles haviam perdido tudo. Completamente desprovidos. E Malaquias, ele prega para esse povo, irmãos. Ele viu as pessoas abatidas. Diz como aquelas pessoas que você olha, que elas se assentam e como se dissesse, ela não tem mais jeito, está tudo acabado, já não sei mais o que fazer.
Irmãos, eu creio que essa é uma das melhores palavras que ecoam nos ouvidos e no coração de Deus. Porque é quando o homem não tem mais o que fazer. É quando a mulher está entregando seus pontos, não sabe o que fazer mais. Quando ela não tem mais nenhuma provisão humana. Quando o seu intelecto, sua inteligência, tudo aquilo que ela aprendeu nesse mundo para poder se aperfeiçoar, ser uma pessoa melhor, para poder fazer o melhor, para poder ser uma pessoa talvez bem-sucedida. Quando todo esse ensino em que a pessoa tem, que ela aprendeu, seja na faculdade, seja até com experiência de vida, quando toda a experiência dessa vida, ela já não supre mais a sua necessidade, ela já não te dá mais uma direção para você resolver o teu problema, e você fala, já esgotei minhas forças, eu não sei mais o que fazer. Essas palavras, elas soam no coração de Deus, nos ouvidos de Deus, dizendo, é agora. Deus responde como Deus dizendo, é agora que eu vou agir. Porque Deus, ele age é quando não existe mais provisão humana. É quando já não tem mais como o homem fazer nada nas suas forças, na sua parte de intelecto, de inteligência. É aí que nós nos entregamos, e aí é que acontece o milagre do nosso Deus. Então é isso que ele fala, e diante de tudo isso, esse povo se tornou um povo tolerante, irmãos. Essa foi a pior coisa que aconteceu. Quando eles se tornaram um povo fraco, eles perderam tudo, perderam sua força, perderam seus sonhos, perderam seus projetos. Ao invés de eles reagirem, eles se entregaram, se tornaram uma pessoa tolerante, se desculpando, se culpando de tudo, se tornaram pessoas cômodas. Quer dizer, acomodando com tudo, se acomodaram com tudo. Olha o que diz o versículo 5. Nada mais, irmãos, inquietava o coração daquele povo. Para eles tudo era uma normalidade. Olha o versículo 5, em que diz, olha, chegar-me-ei a vós outros para juízo. O nosso Deus dizendo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. A feitiçaria no meio deles já não incomodava mais. E contra os adúlteros. O adultério, não fala aqui de adultério de homens e mulheres, não. Fala de adultério de religião. Se adulterarem contra os deuses, prática de outros deuses, feitiçarias no seu meio. Ao mesmo tempo eles adoravam a Deus e ao mesmo tempo adulteravam com os feiticeiros, com as práticas de feitiçarias. E contra os que juram falsamente. Eles juravam de uma forma mentirosa, falsamente. Contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Perderam o caráter. Já não se preocupavam mais com nada. E oprime a viúva e o órfão. E torce o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor. Perderam o temor completamente, irmãos. E quando se perde o temor de Deus, nós vemos que o provérbio diz que o temor de Deus é o princípio de todas as coisas. Perderam o temor, perderam o respeito pelo Senhor. Então essas coisas jamais não inquietavam as suas almas. Eles viam essas coisas acontecerem, eles achavam a normalidade, uma coisa normal acontecerem. Enquanto não era normal, se tornaram tolerantes. Era um tempo chamado, cada um cuida de si. Esse era um tempo em que eles estavam vendo, cada um cuida de si. Você já viu aquele provérbio do mundo em que as pessoas dizem que farinha pouco comeu pirão primeiro? Eles estavam vivendo um tempo como esse. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Primeira preocupação com eles, depois com os outros, primeiro com as coisas do Senhor e depois com a casa de Deus, com os negócios do Senhor. Então, nesse tempo surge uma pergunta inquietante. Nesse tempo em que eles abandonaram a Deus, eles permitiram que tudo isso viesse sobre eles, se tornou um povo que se desculpava, se culpava de tudo. E é isso que o inimigo quer, irmão. Está culpando você
Mas você vive se desculpando e se culpando de muita coisa. Mas entende bem? O nosso Deus, Ele lança no mar do esquecimento aquele erro que você cometeu, aquele pecado. É só você se consertar com esse Deus maravilhoso. Mas esse povo, eles continuaram se culpando. E eles fazem uma pergunta inquietante. Onde está o Deus de justiça? Eles começaram a ver, irmãos, as pessoas, os inimigos prosperarem. Assim como Asaf, eles começaram a ver as nações inimigas que prosperavam. Aí eles falam, onde está o Deus de justiça? Olha o que diz o versículo 17. O versículo 17 do capítulo 2 diz assim, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eles olhavam para Deus, irmãos, porque os inimigos prosperavam, os ímpios prosperavam, e eles começaram a razoar no coração, dizendo que aqueles que para Deus, que os ruins é que eram bons para Deus. O justo para Deus não servia de nada, só para ser provado, para glorificar o nome dele. Irmãos, e quantos cristãos pensam dessa maneira? Os cristãos que estão passando por um extremo em que não conhecem o verdadeiro Deus, não conhecem o caráter do nosso Deus. Quantas pessoas, irmãos, olham assim? Por que essa pessoa não serve a Deus? Pratica outro tipo de religião? E eu que sou fiel a Deus, eu não prospero, eu não consigo aquilo que eu desejo. E eles viviam da mesma forma. Então a gente pergunta, irmãos, o versículo 1 do capítulo 3, ele faz como se fosse, quem se afastou de quem, irmãos? Foi Deus que se afastou deles? Não. Nós vimos aqui, irmão, que Deus é um Deus que tem firmeza de ânimo. Nós vimos aqui que é um Deus que ele persevera. É um Deus que ele tem uma duração, que ele é imutável. Então quem se afastou de quem? Quem é que se afastou, irmãos? Foi Israel que se afastou de Deus. Permitiram que essas práticas, o seu comodismo, o afastaram do Senhor. Você vê que o versículo 1 do capítulo 3, eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do Senhor, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Quem é o anjo da aliança? Aqui já falava de Cristo, já falava de Jesus Cristo, que era o anjo da aliança. Diz o Senhor dos exércitos. O fato, irmãos, é que as nações pagãs em volta de Israel, eles eram mais prósperas, era motivo de queixumes contra Deus, por parecer que ele abençoava mais os maus e, portanto, agia injustamente. Aí surge essa pergunta, onde está o Deus de juízo? E eles encontram essa resposta coerente nos primeiros versos desse capítulo 3, versículo 1. Eles começam com queixumes, se lamentando, se queixando, olhando para a prosperidade do inimigo, dos ímpios. O versículo 6, irmãos, para nós encerrarmos, ele diz o seguinte, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Tiago capítulo 1, 17. Em Deus não há variação de dúvida. Não há sombra e nem variação de dúvida. Números 23, 19. Deus prometeu, ele vai cumprir. Não é homem para que minta. Não é filho do homem para que minta, não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. O nosso Deus, ele não muda. Deus, ele é o mesmo. E você? Será que você mudou com Deus devido
a situação que está enfrentando, achar que Deus não tem estado contigo. Deus hoje ele te chama para um particular, para poder falar contigo. E fala que Ele está sempre de braço aberto esperando, está pronto para te abençoar. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero abençoar agora a vida, Pai, desse irmão, dessa irmã. Meu Deus, entregá-lo, Deus, pela fé em Tuas mãos. Talvez está passando por enfermidade, quem sabe por algum tipo de desprezo, de abandono, meu Deus eterno. Quem sabe até dentro do próprio lar. Eu quero pedir que nesse momento, ó Deus, restaura essa fé, restaura esse ânimo, restaura a Tua presença, meu Deus eterno. Pai, que a Tua palavra, nessa oportunidade, meu Deus, nos diz, em Tiago 1,17, que Tu és um Deus, ó Pai celestial, que em Ti não existe sombra e nem variação de dúvida, meu Deus maravilhoso. E em Números capítulo 23, 19, meu Pai celestial, diz, ó Deus soberano, que Tu és um Deus, se Tu prometeu, Tu vai cumprir. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, meu Deus maravilhoso. Ah, Deus soberano, eu quero entregar pela fé em Tuas mãos. Entregar essa família, esse homem, essa mulher em Tuas mãos. Meu Deus, uma carta de Hebreus que nos fala, meu Deus, que Tu é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Tu não muda, meu Deus eterno. E eu te peço em nome de Jesus, abençoa agora o coração desse homem, abençoa o coração dessa mulher, dessa irmã. Meu Deus querido, talvez estão se sentindo injustiçados por alguma situação. Estão olhando para a porta dos ímpios, ó Deus eterno. Estão vendo a prosperidade dos ímpios. Mas eu quero pedir, ó Deus, que Tu esteja as Tuas mãos de justiça, meu Deus maravilhoso. E traga essas pessoas, ó Deus, para o Teu redil, para debaixo das Tuas asas, da Tua proteção, meu Deus eterno. Que eles possam entrar no santuário, meu Deus eterno, no lugar santíssimo, meu Deus eterno, e ter um encontro real contigo, e ali receber a cura, a cura emocional, a cura física, meu Deus eterno, que ele seja agora transformado pelo poder da Tua palavra, meu Deus. Repreende toda acusação do maligno, meu Deus, tudo que se levanta contra essas vidas, que seja repreendido em nome de Jesus. Dê a eles, ó Pai Celestial, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Dê a eles, ó Pai Celestial, uma noite, ó Deus eterno, que a Tua presença seja real nas suas vidas. Meu Deus, abençoa também o seu dia, abençoa a sua manhã, prospera os seus caminhos, ó Deus. Eu entrego pela fé em Tuas mãos, eu os abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele te fortaleça a cada dia e que a graça dEle e a paz dEle possa resplandecer sobre o seu lar e sobre a sua família, em nome de Jesus.